depois que nós fizemos uma colocação sobre o problema do futebol, antes de falar sobre isso, né, para nós termos uma ideia do problema, do fator político da Copa. Nós estamos aqui na Suíça, fazendo essa análise de Zurique, né? Ontem a Suíça ganhou da Sérvia, nós estávamos em trânsito, né, e a gente viu a festa em todos os lugares, o povo gritando, falando alto, até parecia que tinha acontecido alguma coisa estranha, porque o povo aqui não é tão assim, né? Carros buzinando na rua, essa coisa toda. Bom, enquanto o povo estava nessa festa, né, Suíça ganhou da Sérvia, etc. e tal, transpareceu no meio do jogo, durante o jogo, depois do jogo e antes do jogo, na imprensa local e um pouquinho na imprensa brasileira, mas menos, o caráter ideológico do jogo Suíça e Sérvia, né, que ninguém perdeu a oportunidade de mostrar. A Suíça conta com jogadores albaneses do Kosovo, que são naturalizados suíços, e o Kosovo é inimigo da Sérvia, né? E a Sérvia é um aliado da Rússia. A Sérvia, aqui, né, tudo bem, eu acho que é o caso de explicar um pouquinho, porque muita gente não entende que é um problema político muito complexo. A Sérvia é o que restou da antiga Iugoslávia, que foi implodida pela ação do imperialismo, né? No final da década de 1970, os bancos, principalmente norte-americanos, que detinham a dívida da Sérvia, exigiram que se fizesse um plebiscito em cada um dos países componentes da Iugoslávia, que detinha a dívida da Iugoslávia, de todas as partes componentes da Iugoslávia, exigiram que se fizesse um plebiscito em vários lugares para definir se mantinham ou não a unidade do país, né? E em alguns lugares foi aprovada a separação, a Croácia, e a Iugoslávia desapareceu do mapa, ficando a Sérvia como principal, que sempre foi, né, componente da antiga confederação de países eslavos. Na sequência, a Sérvia foi atacada inúmeras vezes pelo imperialismo. Num primeiro momento, houve a guerra entre a Sérvia e a Bósnia, onde os dirigentes da Sérvia, quer dizer, homens do antigo aparato repressivo da antiga Iugoslávia, depois da morte do Tito, eles se envolveram numa operação imperialista contra a população islâmica da Bósnia. Por quê? Porque havia sempre a grande preocupação, existe até hoje essa preocupação, de que a Bósnia acabaria se transformando num enclave muçulmano dentro da Europa, né? Hoje, recentemente eu vi, por exemplo, uma discussão na Inglaterra, onde os ingleses falavam que muita gente pensava que a Inglaterra, e principalmente Londres, estava perdida para os muçulmanos, devido ao crescimento da população muçulmana. Então, a preocupação ela existe até hoje. A guerra foi uma tentativa de eliminar completamente a população muçulmana e foi operada pela Sérvia, pressionada pelos países imperialistas. O que granjeou a Sérvia uma péssima fama de país opressor e monstruoso e tudo mais, né? Eles lançaram a chamada limpeza étnica, que visava destruir completamente a população da Bósnia, uma coisa monstruosa, né? Promoveram um massacre muito grande com estupro em massa de mulheres, né? A limpeza étnica consistia no estupro para que se criasse na mente deles uma nova raça, né? Acabar com os muçulmanos, essa coisa toda, transformar todo mundo em sérvios, etc. A Sérvia fez nesse sentido como Saddam Hussein fez contra o Irã. Serviu os interesses do imperialismo. E depois o imperialismo, tendo usado a Sérvia, se voltou contra ela, dividiu a Sérvia de Montenegro, se eu não me engano agora não estou lembrado de outro país, e finalmente separou o Kosovo da Sérvia, porque o Kosovo é uma parte original da Sérvia, né? O Kosovo, muita gente não entende isso, mas o Kosovo como
como é que se diz? É o lugar onde se fundou a Sérvia. É um lugar histórico e da história da Sérvia, como a Ucrânia é para a Rússia, né? E um lugar da fundação da religião ortodoxa da Sérvia. Quer dizer que, ao arrancarem o Kosovo da Sérvia, foi uma coisa extremamente negativa para o país. Eles conseguiram fazer isso porque a Albânia, país vizinho, tinha uma forte imigração e acabou constituindo uma maioria da população albanesa. Né? A questão do Kosovo foi uma obra do imperialismo, e a luta que apareceu na Copa, que é uma propaganda contra a Sérvia mais uma vez. Né? Então quem acha que o futebol é neutro, que o pessoal não está nem aí, que não tem nada a ver com futebol, está levando adiante uma fantasia total.